Olá, amigos e irmãos, sejam todos bem-vindos. É com grande alegria e satisfação que nós estamos aqui de volta para dar continuidade ao estudo da Palavra de Deus. Estamos estudando o livro de Atos, e hoje nós iremos estudar o último capítulo, desse livro tão maravilhoso, a qual nós aprendemos com a experiência extraordinária dos discípulos apóstolos, especificamente Paulo. É um livro que nos faz refletir, aprender sobre a vida dos apóstolos, sobre a vida da igreja, sobre a descida do Espírito Santo de Deus, sobre a igreja, E aqui podemos tirar de lição essa experiência extraordinária que os servos do Senhor tiveram, Pagaram com as suas próprias vidas ali, em prol do evangélico, em amor do evangélico, e foram abençoados, entregaram as suas próprias vidas em amor do Evangelho. Então hoje nós vamos encerrar. Hoje é o último capítulo, a qual nós iremos estudar, o livro do Atos, a qual tem 28 capítulos. Então, eu agradeço os irmãos inscritos aqui no canal, vocês que têm acompanhado, têm assistido. Fica aqui a nossa gratidão. Sejam todos bem-vindos, muito obrigado. Não deixe de curtir, dar um like, não deixe de comentar também os vídeos, que é importante para nos ajudar. Antes de nós iniciarmos aqui o estudo, nós vamos orar, falar com o nosso Pai eterno. Oremos. Senhor nosso Deus eterno Pai, neste momento nós glorificamos, exaltamos o nome do Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Pelo poder da vida que é no sangue de Jesus, nós suplicamos a Ti, Senhor, perdão. Perdoa nossos pecados, nossas falhas, nossos erros. Derrama Teu poder sobre as nossas vidas. Fala conosco através da Tua palavra revelada, que nós possamos aprender mais e mais do Senhor. Abençoa cada vida, cada irmão aqui inscrito, que segue este canal. Suporte de encontro as necessidades de cada um. Cura, salva, liberta. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu amigo, meu irmão. Que Deus te abençoe. Então vamos ao estudo, O capítulo 28, verso 1 e 10, vai falar sobre Paulo ali, dentro daquela tempestade, a qual ele estava indo para Roma, o perigo, e eles sobreviveram ao perigo, aquela tempestade. Deus livraram aquelas pessoas que estavam ali no barco, através da vida de Paulo, Aqui no verso 7 e 10, nós vamos ver o milagre da cura, Deus operando ali, usando Paulo como instrumento para operar na vida daquelas pessoas ali. E no verso 11 e 16, a chegada de Paulo em Roma. No verso 11 ao 15, nós vamos ver aqui, Paulo é recebido pelos irmãos ali de Roma. E no verso 16, nós vamos ver Paulo em prisão domiciliar. Paulo ele fica preso em casa, ali. Então ele é feito prisioneiro em sua própria casa. No verso 17 ao 31, Paulo pregando o evangelho em Roma. No verso 17 até o 22, aqui nós vamos ver o encontro de Paulo com líderes judeus. E no verso 23 ao 28, Paulo testemunha diante dos judeus. E nos versos 30 a 31, nós vamos ver aqui a pregação na casa alugada, Paulo aqui pregando o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos aqui iniciar o estudo agora, O que nós podemos encontrar nesse capítulo? O desfecho emocionante da jornada missionária de Paulo. Neste capítulo final do livro, capítulo 28 é o último capítulo, somos levados a testemunhar as últimas façanhas do apóstolo e sua missão de espalhar o evangelho, Pelo mundo conhecido ao longo dos versículos, somos transportados para a ilha de Malta, onde Paulo ali chegou até a ilha de Malta, depois daquela tempestade, daquele naufrágio que aconteceu ali, ele vai parar na ilha de Malta.
onde Paulo e seus companheiros, extremamente tanto de desafio e milagres, eles, né, puderam ter experiência, né, de desafios ali, enfrentar desafios e, né, teve essa experiência do operar do milagre de Deus. A narrativa nos apresenta Paulo, né, desse capítulo, por uma víbora venenosa, né? Um evento que captura a atenção e desperta a curiosidade sobre o destino do apóstolo. No entanto, testemunhamos, né, um poderoso milagre quando ele permanece ileso, desafiando todas as expectativas. Esse episódio não apenas demonstra a proteção divina sobre a vida de Paulo, mas também serve como um testemunho poderoso da proteção divina de Deus, né? Agindo em meio à circunstância, né, mais adversa. Conosco também não é diferente, né? Quantas lutas, batalhas o servo de Deus não enfrenta nesses momentos, né, atuais a qual vivemos. É batalha espiritual, é batalha no cotidiano da qual nós enfrentamos. E Deus, ele tem nos livrado, né? Quantos livramentos Deus nos tem nos dado? Livramento de morte, livramento de acidente, né? Deus tem preservado a nossa vida e a nossa família. Por isso é motivo de nós sempre estarmos gratos a Deus, agradecermos, porque Deus, ele é fiel, ele é justo para com aquele que o busca, né? O que nós devemos fazer? Tirar de exemplo aqui com esses apóstolos, com esses servos valentes. É a busca, é a dedicação, né? Porque Deus, ele está presente em todo momento na vida do homem, né? Basta que o homem busque, né? Ele obedeça, que Deus o sustenta, Deus não deixa faltar nada, né? Por mais dificuldade e luta que você possa passar, mas Deus, ele entra com providência. Por isso a importância de buscar, de sermos fiéis, né? Além disso, somos levados, né, nesse capítulo, somos levados, né, a aprender aqui com a experiência de Paulo. E aqui nós podemos ver que Paulo chega a Roma, né, o destino final de sua jornada missionária. Ali ele é recebido pelos irmãos daquela época, os irmãos ali na fé, e tem a oportunidade de pregar o evangelho, mesmo estando em prisão domiciliar. Esse desfecho nos lembra da resiliência e determinação de Paulo de compartilhar a mensagem de Jesus Cristo, né? Independente da circunstância onde ele estava. Se ele estava em frente ali às autoridades daquela época, ele pregava. Se ele estava em casa, ele pregava. Se ele estava em prisão, ele pregava através de enviando carta para os irmãos, né? Enviou várias cartas para as igrejas, para os irmãos, pregando, evangelizando, aconselhando os irmãos ali, né? Orientando. Paulo, ele tinha um zelo com o evangelho, com a obra de Deus, né? Então nós podemos aprender tudo isso aqui no livro de Atos. Em resumo, né, Atos nos oferece, né, esses 28 anos, né, 28 capítulos de Atos, nós podemos aprender, né, a emocionante e inspiradora história sobre a vida dos apóstolos, especificamente Paulo, né? O livro de Atos, ele fala mais da vida de Paulo, né? Destacando tanto nos desafios enfrentados quanto os milagres realizados pelo poder de Deus, né? Nós podemos observar e ver nesse capítulo, é importante que você estude. Aqui nós não estamos lendo todos, né, os versículos, capítulo, mas estamos trazendo um resumo, estamos comentando sobre capítulo por capítulo. E o que nós podemos aprender, tirar de proveito de lição, é a fidelidade, é o poder do Espírito Santo, é o agir de Deus na vida de Paulo. Paulo que foi um instrumento na mão de Deus, usado na mão de Deus. Então é importante que nós conhecemos a história de Paulo, né? É importante que você leia o livro de Atos, você medite, né? Que durante esses 28 dias, a qual nós aqui, né, estudamos, comentamos, né, fizemos um breve resumo, nós podemos aprender, né, sobre a história dos apóstolos, né, como Paulo foi perseguido, né, ficou preso ali, foi levado diante das autoridades, ali sendo julgado pelos judeus, sendo perseguido pelos religiosos da época, né, próprios religiosos, judeus daquela época, que mataram Jesus,
né, que após a subida de Jesus Cristo, a ascensão de Jesus Cristo aos céus, Pedro, começando ali com Pedro, né, a missão de evangelizar, de levar, né, a mensagem do Senhor Jesus Cristo, né, nós podemos observar que o Espírito Santo desce sobre a vida dos apóstolos, sobre a vida da igreja da época. Eles começam a evangelizar ali, né, levando a mensagem de salvação da cruz, né, Jesus tinha morrido na cruz do Calvário, tinha ressuscitado. Essa mensagem foi espalhada pelos discípulos, começou pelos discípulos, e ali Paulo que era conhecido como Saulo, que perseguiu os apóstolos, matava os cristãos, participou daquela morte lá de Estevão. Paulo teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Quando ele ia para Damasco, né, uma grande luz surgiu em sua frente ali, ele caiu do cavalo ali, e Jesus Cristo estava ali, a luz que brilhou na vida de Paulo. Então Paulo teve um encontro com Jesus Cristo, ele ficou cego por 3 dias, e ali ele foi visitado pelo Senhor Jesus Cristo, né? Depois de 3 dias ele voltou a enxergar, ele se converteu, né? Foi visitado ali pelo profeta Ananias, qual Deus tinha enviado, que ali se converte, ele é batizado nas águas, ele é batizado com o Espírito Santo. A palavra fala aqui, né? Nós podemos aprender aqui no livro de Atos, que Paulo foi batizado pelo Espírito Santo, e daquele momento em diante Saulo se tornou Paulo. De perseguidor ele começou a ser perseguido pelos religiosos, pelos judeus da época, mas Paulo não parou, né? A perseguição, a prisão, né? As lutas, a adversidade a qual Paulo enfrentou, ele não parou na caminhada, ele continuou evangelizando, sendo usado como instrumento na mão de Deus, e o evangelho se expandiu, o evangelho chegou até nós hoje, porque servos valentes deram as suas vidas em prol, em amor do evangelho. E para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, o evangelho chegou até nós, né? Através de Paulo e de tantos outros servos que deram as suas próprias vidas em amor do evangelho de Cristo. Então aqui nós encerramos mais esse estudo desse capítulo, né? Foi bom, foi maravilhoso, né? Aprender um pouco com a vida de Paulo, né? Aqui nesse capítulo, verso 1 aqui nós vamos ver, né? Paulo ali em Malta, né? Cidade ali da Itália, quando ele chegou em Malta. A narrativa, né, desse capítulo nos leva a um momento de perigo e milagre na vida de Paulo. Após sobreviverem ao naufrágio, né, os sobreviventes, incluindo Paulo, se depararam com a hostilidade dos habitantes daquela ilha, né, uma ilha chamada Malta. Habitantes no local. Enquanto Paulo se ocupava em reunir lenha para o fogo, ele foi atacado por uma víbora, uma cobra venenosa, né? Teve esse episódio. Enquanto Paulo se ocupava em reunir lenha para o fogo, ele foi atacado por uma víbora venenosa, né? A reação imediata dos moradores é esperar a sua morte. Eles estavam ali esperando a morte de Paulo. Paulo foi atacado pela cobra, uma víbora, certos de que a picada fatal faria efeito. No entanto, né, contrariando todas as expectativas, Paulo não sucumbe ao veneno. Foi picado ali por uma cobra venenosa, mas Deus estava ali, operou um milagre na vida de Paulo. Não era o momento da partida de Paulo, né? Deus preservou ali Paulo naquele momento. Essa incidência traz a nota reflexões sobre o sobrenatural e a proteção divina de Deus para com Paulo. Mesmo em meio ao perigo iminente, vemos a mão de Deus agindo em favor de Paulo. Essa intervenção divina não apenas protege o apóstolo, mas também serve de um sinal para os habitantes de Malta, que testemunham o poder de Deus em ação por meio desse milagre. Ali eles pôde, né, presenciar o milagre de Deus na vida de Paulo, a qual ele foi picado por uma cobra venenosa e não veio a morrer, não veio a falecer naquele momento. Além disso, a atitude de Paulo diante do perigo é digna de nota. Em vez de ceder ao medo ou desespero, ele permanece calmo e confiante. Sua fé inabalável, evidente. Mesmo nos momentos mais desafiadores, essa postura inspiradora nos lembra da importância de confiar em Deus, né?
Mesmo nas dificuldades, na luta, na adversidade, não devemos entrar em desespero, mas sim confiar no nosso Deus, Pai Celeste, que tem o poder da vida e da morte, né? Mesmo como enfrentamos situações aparentemente impossíveis, devemos estar confiantes em Deus. O desfecho desse episódio é igualmente notável. Não apenas Paulo sobrevive à picada da víbora, mas também se torna um instrumento de cura para um dos líderes da ilha, né? O pai de Públio, né? Esse segundo milagre demonstra o poder transformador do Evangelho, a capacidade de Deus. Então ali, Deus opera naquela ilha, né, através da vida de Paulo. Deus usa Paulo como instrumento para operar, realizar milagres ali. Então o povo ali pôde, né, contemplar os milagres do Senhor Jesus Cristo através da vida de Paulo, né? E a chegada de Paulo a Roma, nós vamos ver aqui a chegada de Paulo a Roma, marca um ponto crucial em sua jornada missionária, conforme descrito em Atos capítulo 28, verso 11 até o 16. Após superar diversos obstáculos, como o naufrágio, como o acidente ali com a cobra, a qual ele foi picado, Paulo e seus companheiros finalmente alcançam o tão aguardado destino. O desembarque em Roma são ali recebidos pelos irmãos na fé que vem ao seu encontro. Então Paulo ali recebe a prisão domiciliar, mesmo ali ele preso e domiciliar em sua própria casa, ele recebia as visitas dos irmãos, ele pregava, ele evangelizava, ele enviava cartas às igrejas, né, ensinando, aconselhando. E Paulo ali então, né, combateu o bom combate, né? Paulo foi fiel até o último segundo da sua vida, ele foi fiel, combateu o bom combate. Então Paulo ali permanece em prisão domiciliar, a qual Deus continuou operando na vida de Paulo. E aqui encerra esse capítulo 28 dizendo que Paulo, né, ao chegar na Roma ali, foi recebido pelos irmãos, né, e apresentado não apenas o cumprimento de um destino, mas também o início de uma nova fase na vida de Paulo e de seu ministério. Sua presença ali fortalece a comunidade cristã local e abre novas oportunidades para a expansão do evangélico, né? Mesmo em meio às restrições da prisão domiciliar. Paulo, no momento ali crucial da sua vida, Paulo é conduzido a Roma, onde ele tem a oportunidade de pregar e evangelizar, mesmo estando em prisão domiciliar. Essa sessão nos revela o zelo missionário de Paulo, que não permite que a circunstância, a adversidade o impeça de evangelizar, de compartilhar a mensagem de Cristo, né? Um exemplo para nós que devemos assim fazer também, né? Ao chegar em Roma, Paulo é convocado, né? Ou melhor dizendo, Paulo convoca os líderes judeus locais para uma reunião na qual ele explica as razões da sua presença ali e apresenta o evangelho em busca de estabelecer um diálogo construtivo com seus companheiros, enfatizando a continuidade entre os antigos, né? Explicando como Jesus é o cumprimento das profecias messiânicas, né? No entanto, a reação dos líderes judeus é variada. Alguns recebem sua mensagem com receptividade, enquanto outros rejeitam. Esse cenário reflete a diversidade de liberdade de escolha e livre-arbítrio, né? Apesar da resistência, Paulo permanece determinado em sua missão. Ele continua a pregar o evangelho a todos que desejavam ouvir, tanto judeus quanto gentios. Sua mensagem é marcada pela esperança, né, e pela graça de Deus, que estende a todos que creem, independente de sua origem ou status social. No final do capítulo aqui, nós vemos Paulo morando em uma casa alugada, onde recebe livremente todos que desejam ouvir sobre o reino de Deus. Sua prisão domiciliar torna uma oportunidade para o avanço do evangelho, à medida de que ele continua a testemunhar e ensinar com toda a coragem e a liberdade, né? Paulo nos inspira, né, ser perseverante, preservar a nossa fé, né, ser perseverante na proclamação do evangélico, né? Mesmo no meio das dificuldades, Paulo nos demonstra que as restrições físicas não podem deter o poder de transformação, né, de transformar. E devemos sim levar a mensagem do Senhor Jesus Cristo a todos aqueles que necessitam, mesmo
diante das restrições, da dificuldade, da luta, né? Então aqui nós podemos aprender a importância de manter a nossa fé inabalável. Em vez de ceder ao medo, ao desespero, podemos seguir o exemplo de Paulo, confiar na proteção divina e do cuidado de Deus para com nossas vidas, né? Então aqui nós encerramos, né? Aprendemos aqui com as dificuldades, com os desafios, com as perseguições, que Paulo permaneceu firme, né? Então aqui nós encerramos esse capítulo, né? Onde nós aprendemos com a experiência, com a vida de Paulo. Amém? Que Deus nos abençoe. Forte abraço a todos, né? Glorificado, exaltado seja o nome de Deus, o nome do Senhor Deus. Agradecemos, né? Você que tem assistido, tem acompanhado aí no canal, né? Esse ensino, né? Muito obrigado a todos. Então aqui nós encerramos o estudo do livro de Atos e voltaremos com mais outro estudo, se assim o Senhor Deus nos permitir. Forte abraço, Deus abençoe a todos.